Vamos para o capítulo 3, que é na página 100 agora. Vamos falar da confirmação ou crisma. Conheci a minha professora, né, minha catequista de crisma. Ela era bem senhorinha já, eu não sei nem se é viva ainda. Ela era uma religiosa, uma freira, né? E ela ficava bloqueada com a história de confirmação. Ela falou, confirmação não é crisma. Então, mais antigamente ensinava como crisma. Não sei se não se deram, né, uma liberdade poética de colocar confirmação aqui, até para as pessoas entenderem que hoje em dia já muita gente não fala mais crisma, e como essa edição aqui é de 2018, pode ter acontecido eles terem dado aí, colocado da confirmação ou crisma. Não sei desde quando que é chamado confirmação, mas a gente conhece como crisma, né? Que é o sacramento da confirmação. A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. De que maneira o sacramento da confirmação? De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos? A confirmação faz-nos perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé e aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos no santo batismo, e é por isso que se chama confirmação. Quais são os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação? Os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação são 7. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Qual é a matéria desse sacramento? A matéria desse sacramento, além da imposição das mãos do bispo, é a unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma. Por isso, esse sacramento também é chamado crisma, que significa unção. Que é o santo crisma? O santo crisma é o óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. Quinta-feira santa, na parte da manhã, tem uma missa, enche de padre lá da diocese, né? E aí então, nessa missa é bem abençoado, né, o óleo da crisma, que serve para a crisma das pessoas, mas também serve para a extrema unção. E também os padres todos ali prometem, né, reafirmam, aí reforçam que eles são fiéis ao bispo. Então tem toda uma cerimônia nesse sentido. Por isso que normalmente na parte da manhã, nas quintas-feiras, não é para ter missa em lugar nenhum. Tudo na diocese, na catedral da diocese, onde todos os padres se reúnem em torno do bispo. Salvo engano, isso não vai acontecer de novo, a não ser, sei lá, na aposentadoria do bispo, na morte dele, na nomeação de outro, né? Porque normalmente eles não têm essa oportunidade. Estou falando da igreja verdadeira, né? Normalmente eles não têm muita essa oportunidade de reunião com o bispo. Então é assim, mas eu queria lembrar para vocês, assim, professor, mas aqui nós não temos óleo de crisma, não temos bispo, não tem nada, como é que faz? Você está no lugar do bispo? Não, ninguém está no lugar do bispo aqui, nem eu, nem vocês, faz favor, né? Quem está aqui e não está no lugar do bispo também está muito acima, porque a igreja dele é nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor é o sumo sacerdote da nossa igreja, portanto, está acima de tudo isso. Mas eu queria lembrar que, assim, está no topo da hierarquia. Quando foi lá, né, em Pentecostes que os apóstolos receberam o Espírito Santo, né? Então eles falaram ali, né, justamente da doutrina, né, e batizaram um monte de gente, né? Então, esse formato que nós temos do sacramento hoje, como nós conhecemos agora, é um formato que não é logo do início, e nós voltamos do início da igreja. Então é o próprio Espírito Santo que nos crisma, que vem e nos dá os seus 7 dons, que é o sacramento da crisma, é isso, receber os 7 dons do Espírito Santo. Então vale muito, porque assim, a gente sente mesmo, no dia de Pentecostes é maravilhosa a festa de Pentecostes, a gente sente mesmo, quem ainda não foi crismado, ou quem foi crismado aí na igreja falsa, sente realmente uma diferença muito grande, mesmo quem já é crismado, também ali recebe o Espírito Santo mais uma vez, né? O Espírito Santo vem sobre nós, né? Ali quem já é crismado validamente, tudo bem, mas não quer dizer que o Espírito Santo não possa vir sobre nós, né? Então sempre é bom, né? A gente está recebendo a inspiração do Espírito Santo, as graças do Espírito Santo sempre, as bênçãos, etc. Então é assim, por isso que aqui a gente faz a crisma dessa forma, né, na frente do altar da igreja doméstica, gente, porque o Senhor não vai nos deixar sem sacramento, Ele não nos deixou sem sacramentos. Então tem o que era lá em 1900 e pouco e tem o que é agora. E o que é agora o Senhor não deixou a gente sem sacramento. Assim, sinto muito para você. Não é o caso, certo?
que significam o óleo e o bálsamo nesse sacramento. Nesse sacramento, o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão para o confirmar na fé. E o bálsamo, que é o aromático e preserva da corrupção, significa que o cristão, fortificado por essa graça, é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e preservar-se da corrupção dos vícios. Qual é a forma do sacramento da confirmação? A forma do sacramento da confirmação é essa: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é o ministro do sacramento da confirmação? O ministro ordinário do sacramento da confirmação é só o bispo. Com que cerimônias administra o bispo? Deixa eu fazer aqui, não sei se você vai falar na frente, mas fazer aqui uma observação. É só o bispo, mas ele pode designar um padre para fazer a crisma no lugar dele, por questão assim de distância, questão que naquele dia ele não pode acontecer alguma coisa, ou enfim, ele pode designar um padre para fazer a crisma. Portanto, se você já viu isso quando a igreja estava aí com o Papa Bento XVI, e de repente você vai ficar na dúvida, será que meu sobrinho foi crismado porque foi o padre que fez a crisma naquela época? Foi. Naquela época foi. Significa que o padre tinha essa prerrogativa. O bispo permitiu o quê? E, por exemplo, quando chega no Sábado Santo, aí o pessoalzinho ali que é catecúmeno, eles são os adultos, são jovens já, eles passam por um processo de catequese, ali eles são batizados, crismados, já recebem a primeira comunhão, tudo num dia só. É uma cerimônia extensa. Só que aí acontece o quê? O bispo, obviamente, não pode estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Então, é comum que nesse dia ele passe a prerrogativa da crisma nas igrejas que ele não vai poder ir, na catedral é a sede do bispo. É comum que ele passe isso daí, justamente a prerrogativa para o padre. Nós mesmos já vimos acontecer justamente isso, até deu uma estranhada, aí a gente perguntou, porque a gente conversava com o bispo, e aí a explicação foi exatamente essa, né, que tinha a prerrogativa que ele não podia estar indo em todos os lugares, que tinha muito catecúmeno em várias dioceses diferentes e tal. Já tem bispo que reúne todos os catecúmenos na catedral. Aí depende do bispo, né? Depende do formato. Nós estamos falando da igreja até o Bento XVI, não é o caso agora, mas só para você entender, porque muita gente cabelinho branco aí, com uma experiência de vida grande, então, para esclarecer para vocês os detalhes, tá bom? Para não ficar achando que o negócio no fundo estava errado porque foi o padre, quando na verdade, se o bispo autorizasse, ele poderia naquela época, né? Quem é, eu falei, que cerimônias administra o bispo a confirmação? O bispo, para administrar o sacramento da confirmação, primeiro estende as mãos sobre os que estão para se crismar, invocando sobre eles o Espírito Santo. Em seguida faz uma unção em forma de cruz com o santo crisma na fronte de cada um, dizendo as palavras da forma. Depois, com a mão direita, dá uma leve bofetada na face do crismado, dizendo, a paz esteja contigo. E no fim, abençoa solenemente todos os crismandos. Por que se faz a unção na fronte? Se faz a unção na fronte, onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entenda que não se deve envergonhar do nome e da profissão de Cristo, nem ter medo dos inimigos da fé. Então, olha só que bonito, né? Faz-se na unção na fronte, aqui na testa, onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, para que a pessoa não tenha nem vergonha de testemunhar o Senhor e nem tenha medo também. Porque se dá uma leve bofetada na face do crismando, dá-se uma leve bofetada na face do crismando, para que saiba que deve estar posto, dá-se uma bofetada, vamos de novo. Porque se dá uma leve bofetada na face do crismando, dá-se uma leve bofetada na face do crismado agora, para que saiba que deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e amor de Jesus Cristo. É coisa que é da igreja já, eu não levei uma bofetada, levei meio que um empurrão assim, né, no caso assim, no peito assim, estou contando com você, o bispo falou, né, e é bem impactante, eu lembro que é uma experiência bem impactante você ouvir o bispo da sua diocese dizer que está contando com você, né? Talvez ele, não sei se ele falava isso para todo mundo, porque eu não reparei, mas com certeza não sabia ele como estava certo, né? O Senhor estava contando com a gente aqui da igreja doméstica para levar a igreja para frente, certo? Muito bom, continuando. Devem todos procurar receber o sacramento da confirmação? Sim, todos devem procurar receber o sacramento da confirmação e fazer com que os seus subordinados o recebam. Então,
é aquela coisa, né? Porque muita gente aí, na época, trabalhava aí, né? Enfim, na roça, né? Ou enfim, trabalhava muitas horas, não tinha aquele descanso. Enfim, é para incentivar também os subordinados a ir lá e fazer a crisma também. Resumindo, é isso, né? Em que idade é conveniente receber o sacramento da confirmação? A idade em que é conveniente receber o sacramento da confirmação é 7 anos. Pouco mais ou pouco menos, porque então costumam começar as tentações e já se pode conhecer bastante a graça desse sacramento e conservar a lembrança de tê-lo recebido. Eu não sei se tem uma senhora aí que ela é catequista, ela falou para mim que ela é catequista, que acompanha, não sei se ela está aqui com a gente nesse horário, se hoje não veio, ou é só domingo, mais tarde, não sei. Mas se tiver, provavelmente vai ficar escandalizado como eu fiquei quando eu li isso daqui. Porque é assim, hoje em dia se fala 14, 15, 16 anos, né? Foram aumentando, foram estendendo, parece que tem vontade da pessoa desistir mesmo, né? Mas eu me lembro, não, a primeira comunhão tem que ser 10 anos no mínimo, aí já foi para 11, tem gente aí que já foi para 12, né? Era a comunhão então, a primeira comunhão com 10, foi para 11, foi para 12, né? Aqui, por exemplo, tem gente fazendo a primeira comunhão aí com 12, e eu me lembro que eu fiz a primeira comunhão com 9, naquela época, porque depois mudou-se de casa para um outro bairro, e eu morava do lado do Santuário Santa Terezinha e fui morar em outro bairro, então foi o último ano, eu tinha 9 anos, quando eu fui e fiz a primeira comunhão. Quer dizer que daria até para fazer a crisma também. Aí me lembra da história de um Papa, eu não sei se é o Pio IX ou se é o Pio X, mas é um Pio, um Papa Pio, que tem assim uma mãe, né, com a criança, foi a mãe, a criança, o pai, né, os pais e a criança visitarem, né, e a conversa, aquela conversa amigável com o Papa, aquela coisa, né, ela comentou, né, ou a criança comentou que queria muito fazer a primeira comunhão, né. Aí a mãe chamou atenção, você sabe que você não pode, você é muito criança ainda, né? E aí o Papa perguntou para o menino, né? Quantos anos você tem? 6 anos. E para você, quem é Jesus? Jesus é o Salvador do mundo. Falei, então tá bom, amanhã você vai fazer a primeira comunhão comigo na missa. Aí a mãe ficou escandalizada, o pai, mas como assim? Não fez catequese ainda? Né? Aquela coisa, né? Ele falou assim, então, mas ele já sabe da doutrina. Já tá bom já, vamos lá, tem muito católico que não sabe isso, vamos fazer a primeira comunhão amanhã. E a gente aqui faz comunhão espiritual com as crianças também, vai ensinando as crianças a receber o Senhor no coração, né? Vai ensinando a comunhão espiritual, já vai fazendo ali um ato de contrição menorzinho do que é o nosso, mais adaptado para a criança, no encontrinho com Jesus, já vai ensinando desde já. Vou falar assim, não, é o seguinte, só quando você tiver aí uns 10, 12 anos, então até lá, não dá nem tempo mais a ter internet, então ensinar desde já a comunhão espiritual, a confissão espiritual, o ato de contrição, essas coisas, as bases da fé, o que a gente puder, saindo daquela formalidade, porque estamos numa época diferente, estamos na época do Apocalipse, é outro tempo, certo? Então aí eu sempre lembro dessa historinha, né, que o Papa, ele próprio, vigário de Cristo, dia seguinte deu lá a primeira comunhão para a criança. Então, por quê? Porque já tinha uma ideia, né? Para mim, Jesus é o Salvador do mundo. Pronto, então está resumida aí a doutrina, já está sabendo, já, vamos embora, né? Claro que depois, com certeza, os pais colocarem na catequese, né? E também era um outro tempo, né? Que as famílias já ensinavam também muita coisa, né? Era um tempo muito diferente do nosso, que a gente vive agora, certo? Então, continuando aqui, mas então a confirmação é com 7 anos, não é com 14, o dobro, vai vendo. Que disposições se requerem para receber o sacramento da confirmação? Para receber dignamente o sacramento da confirmação, é necessário estar em estado de graça, saber dos mistérios principais da nossa santa fé e aproximar-se desse sacramento com reverência e devoção. Então, no estado de graça tem que fazer confissão, né? E saber dos mistérios principais da nossa santa fé. Ter uma ideia. É um momento que a igreja aproveita para aprofundar um pouquinho mais. Deveria ser assim, né? Porque dá uma catequese mais básica para a criançadinha, depois, né, no molde que eu conheci, daria uma catequese um pouquinho mais aprofundada, né, para a molecadinha. Mas você vê que 14 anos é muito longe. Com 14 anos tem gente que só vai porque a mãe pega no pé, o pai pega no pé. Já não tem mais. Deveria estar recebendo os dons do Espírito Santo antes. Eu concordo, o catecismo está certo, é isso aí. Cometeria pecado quem recebesse a confirmação uma segunda vez? Cometeria um sacrilégio, porque a confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem caráter na alma e que, portanto, só pode ser recebida uma vez.
que deve fazer do cristão para conservar a graça da confirmação? Para conservar a graça da confirmação, o cristão deve rezar frequentemente, fazer boas obras e viver segundo a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano. É que aqui, às vezes, vai insistir nisso, tá? Os livros mais antigos vão falar da questão do respeito humano. Então você vê que lá no final do século XIX, começo do século XX, já estava com esse conversa de respeito humano para cá e para lá. O que pode ser uma coisa assim muito bonita, muito legal, mas também pode ser muito perniciosa. Nós estamos vendo que está sendo usado já de forma perniciosa lá atrás. Porque então a pessoa tem que dar testemunho da fé dela. Eu não vou falar da minha fé, porque é o seguinte, aqui tem gente de outras religiões, então eu não vou nem comentar de Jesus para não ofender ninguém. Tudo bem, pessoal? Entendeu? Então, ou melhor ainda, né? Aquele padre aí que faleceu agora recentemente, que simplesmente fazia lá, né, aqueles cultos ecumênicos, e aí ele mandava tirar, assim, Nossa Senhora, quadro de Jesus, para não ofender os evangélicos. E quando a gente achava que quem estava fazendo isso era o pessoal em volta dele, coitadinho, vítima das circunstâncias, ele não sabia de nada, porque sempre é assim, né? Eles venderam para nós que quem está acima nunca sabe de nada, a culpa é sempre dos subordinados, né? Para preservar a pessoa. Então, quando veio essa conversa aí, eu achei um vídeo dele assim, exultante, justamente porque eles iam ter um encontro ecumênico, mais um encontro ecumênico na Canção Nova. Tem esse vídeo na internet para você assistir, tá? Então, quer dizer, não deveria. Se você vai na casa de uma pessoa e fala assim, olha, eu vou na casa de um amigo meu, mas sabe, meu filho, eu não concordo com a sua religião, você tira tudo, senão eu não vou lá, tá? Eu vou te visitar, mas você tira os símbolos da sua religião. Você acha que o seu amigo vai fazer isso? Claro que não. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, ó, tudo bem, eu vou na sua casa, mas só que eu não sou católico, faço favor de acabar aquele altar da sua igreja doméstica lá, guarda lá dentro da máquina de lavar e depois a gente conversa de novo, depois que for embora você monta de novo. Você vai aceitar isso? Não. Porque não pode. Simplesmente a pessoa vem de visita. A visita é visita, gente. Tá bom, olha, vamos supor que não deve, não pode, é proibido, mas vamos supor que a pessoa fosse fazer então um culto ecumênico, sei lá, numa igreja evangélica, e vai querer levar todas as imagens da igreja católica lá. Bom, a gente poderia falar assim, né? Bom, já não é nem para ir, então não vou nem perder tempo com isso, né? Começa aí. Mas por uma questão aí a ser correta, você não vai querer, mas entendeu? E por que quando vão na nossa igreja tem que tirar tudo? Então está errado. Aquelas coisas, está completamente errado. Então é isso, ter cuidado para dar testemunho da nossa fé sempre, para evitar que a gente se perca, dê mau testemunho de Jesus ou se envergonhe dele, e aí ele vai se envergonhar de nós também na frente do Pai, isso dito por ele próprio no Evangelho. Vamos terminar esse primeiro pedaço aqui, amanhã a gente continua, amanhã já vai ser a Santíssima Eucaristia. Vamos continuando. Porque também na confirmação há padrinhos e madrinhas, para que estes, com palavras e com exemplos, orientem o crismado no caminho da salvação e o auxiliem nos combates espirituais. Então, para ajudar a pessoa na caminhada, e é uma responsabilidade grande, né? Você vê o jovenzinho lá, que você é padrinho ou madrinha de crisma, dando aquele fora ali na rua, com maus elementos, com aquela mocinha lá em trajes menores por meio da rua, e você vai chamá-lo num canto, ou na primeira oportunidade vai na casa da pessoa fazer uma visita amigável, vai chamar a pessoa num canto e dizer, você está errado, hein? Você está errado, você está fazendo completamente errado, tem que corrigir você, porque eu sou seu padrinho. E eu conheço padrinho que faz isso, hein? Conheço padrinho, tinha um rapaz daquela catequista que ele fazia. Tá? Se adianta ou não, não sei, mas ele tentou, né? Pelo menos a parte dele ele fez. Certo? Eu também tenho padrinho, também tenho um afilhado aí de batismo. Então, já viu, né? A gente, por enquanto, é criança ainda, mas nós estamos de olho, apesar de morar bem longe de nós, mas, ó, tô de olho, né? Tá certo? Muito bom. Então, vamos continuar. Que condições se requerem no padrinho? O padrinho deve ser de idade conveniente, católico, crismado, instruído nas coisas mais necessárias da religião e de bons costumes, e deve ser do mesmo sexo que o crismado. Então, se é um rapaz, vai então ser um homem. Se é uma moça, vai ser então, né? Justamente se é uma mocinha, vai ser uma moça, né? Uma moça, uma adulta, certo? Justamente é isso que a igreja pede. E que esteja, então, na vida católica. Porque o que adianta pegar uma pessoa de outra seita da religião para ser padrinho e madrinha só para assinar, tirar foto e depois a pessoa vai ensinar o quê? O teu filho, o teu neto ir para outra religião? Que essa aqui não é a dele? Complicado, gente.
complicado. Muito bom. Contrai algum parentesco com o crismado, o padrinho de crisma? Sim, o padrinho de crisma contrai parentesco espiritual com o crismado, semelhante ao que contrai o padrinho de batismo. Por aí, Madre Sofia, você vê como os nossos padrinhos de crisma estão, assim, devagar, quase parando, né? Não é mesmo? Padrinho, madrinha, né? E olha que a madrinha da Madre Sofia é freira, hein? Você vê que a situação, tá rindo ali, você vê que a situação não é boa, né? Então, pronto, é por isso que a igreja exige certas coisas. É a exigência da igreja que seja crismado, para poder ser, né, então, padrinho e madrinha da crisma. Tá legal?